No Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos os versos de 1 a 14 e eu vou expor, na verdade, o verso 14. Os outros, vão ser o versículo para que a gente entenda do que se está ali falando. Mas nós falaremos e vamos expor o verso 14. E o Evangelho de João, ele foi escrito por volta dos anos 80 a 90 depois de Cristo, em um contexto que a igreja enfrentava perseguições acerca de quem era Jesus, falsas interpretações de quem era Jesus, sobre se Jesus era somente homem, ou um profeta, ou ele tinha só a natureza divina consumiu a natureza humana, enfim, se discutia essas questões. Tá? O autor se identifica como um discípulo amado de Cristo, tradicionalmente conhecido como João, filho de Zebedeu, que foi uma testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Cristo. E o propósito do livro é um dos poucos livros cujo propósito é uma cópia do que está escrito dentro dele. Ele está em João 20:31, que é: estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O tema central do Evangelho de João é a revelação de Jesus como Filho eterno de Deus, que veio ao mundo para conceder vida a todos os que creem. João não enfatiza milagres, mas os sinais, que revelam a glória de Cristo e apontam quem ele é. Diante desse livro, nós nos colocamos à leitura agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui o nosso versículo áureo: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém? Senhor Deus, seja o Senhor falando aqui nesse momento. Senhor, o Senhor sabe a densidade desse texto, Senhor. O Senhor sabe a importância dele. E que eu possa transmitir aos meus irmãos, Deus, um pouco daquilo que eu posso demonstrar, Deus, diante da profundeza maravilhosa das tuas escrituras. Tem misericórdia de mim e me usa, apesar de mim. Senhor, que a boa semente possa encontrar corações dispostos, tendo sido dispostos pelo teu Espírito Santo, para que deem fruto, 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, conforme a tua benignidade. No nome de Jesus, amém. Voltei a usar um instrumento de pregação que vocês já conhecem, depois vocês podem adquirir no final do culto, estou brincando, mas realmente eu passo muito calor. E aqui nós vamos falar sobre o Natal, sobre o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, tabernaculou, como nós vamos ver aqui. E João, capítulo 1, verso 14, nos diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória
como o unigênito do Pai. Veja que interessante. O cristianismo não começa com um conselho moral, nem com uma filosofia elevada, apesar de ele emprestar o termo logos, também usado pelos filósofos, mas ele começa também ele não começa numa experiência religiosa subjetiva. O cristianismo começa com uma afirmação histórica e escandalosa. Como assim? Deus se fez carne. Por que escandalosa? Irmãos, se Deus, ele é imenso em tamanho, ele não pode ser contido, como ele se fez carne. Se ele é todo poderoso, como ele se colocou tão frágil quanto um bebê naquela manjedoura. E esse é, quando se fala o mistério de Natal, esse é o grande mistério, o mistério de um Deus todo-poderoso, incomensurável e imensurável, que se coloca como um frágil bebê. Mas, não só um bebê que cresceu, curou, salvou, morreu e ressuscitou. Contudo, mas falando desse nascimento maravilhoso, isso quebra todos os paradigmas da época sobre o entendimento do que era Deus. Porque como Deus poderia nascer? Deus se fez carne. João não nos convida primeiro a sentir algo. Deus, João não está convidando a gente a ter uma experiência mirabulosa com o Espírito Santo, rodar que nem um peão, ou falar em falsas línguas. Não. Ele começa falando que nós devemos crer em algo, em alguém, porque algo aconteceu. Aconteceu que Deus se fez carne. E nesse versículo João mostra quem é Cristo, o que ele fez e o que isso significa para nós hoje. E nós vamos nos debruçar neste texto, degustar a profundidade, não somente da Escritura por ela mesma, mas o que ela é capaz de fazer no nosso coração. E essa maravilhosa notícia do Natal: Deus se fez carne e habitou entre nós. Se alguém dissesse, resuma o Natal: Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a divindade se faz presente face a face com a humanidade. Esse é o verdadeiro milagre do Natal. E olha só, que interessante. Primeiro, João começa com a palavra logos, e o verbo se fez carne. Logos, no grego, verbo, se fez carne e habitou entre nós. Veja que ele não começa ele não começa primariamente com Cristo, ele primeiro começa citando o que Cristo fez, o que Cristo é. No princípio era o verbo, como começa o capítulo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João não começa o Natal em Belém, mas no princípio, antes da manjedoura, Cristo existia eternamente com Deus. Então o nosso Natal começa em Gênesis, começa quando Deus fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus vagava pela face das águas. Ali, façamos nós, quando Deus diz no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança, Cristo, o nosso Logos, o nosso Salvador, e o verbo que foi a ação de Deus para a criação, estava então desde o princípio, ele era Deus. E a palavra Logos significa palavra, expressão. Para os judeus, a palavra cria e revela.
Deus criou através da palavra. Para os gregos, o logo tinha um sentido mais místico. Para o grego, quando eu até fui rever sobre isso nos filósofos, para o grego, o logos era o sentido da vida ou a força subjetiva que coordenava o universo. Óbvio, isso tudo, né, irmãos? Um filósofo vai complementando o outro e eles dizem que, quem sabe, algo impessoal, outros talvez já falavam, talvez tivesse características de pessoalidade, o logos. E olha que interessante, tanto os gregos quanto os judeus conheciam essa expressão logos. Só que eles entendiam que logos era a força criadora de Deus, era a forma como Deus criou o mundo, Deus fez o mundo com a sua palavra. Os hebreus e os gregos entendiam como se fosse uma, vamos dizer, o céu, a parte negra do universo, onde está grudado os astros e as estrelas, ou seja, o pano de fundo que conduz toda essa história. Mas João apresenta o Logos, não é isso. O Logos é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O Logos de Deus se fez carne. Então, a força criadora de Deus, ou seja, né, ali no caso, para entendimento da época, né, o poder de Deus, a glória de Deus, Deus se fez carne. Olha só, por isso o Natal não é apenas o nascimento de um homem, mas um momento que o Logos eterno entra na história. E é exatamente isso que João afirma. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo já existia antes de todas as coisas, estava com Deus, e além de tudo era Deus. Nós vemos ali no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a resposta que os gregos perguntavam, a resposta da pergunta dos hebreus, a resposta da humanidade estava numa pessoa, o Logos de Deus, Cristo Jesus, que habitava desde sempre, desde toda a eternidade com Deus. Nada do que se fez se fez fora dele, tudo se fez por meio dele, como nós vimos no texto. E esse Logos não é uma força, esse Logos é uma pessoa, é Cristo. E esse Logos habitou entre nós. E esse Verbo se fez carne. João, ele escolhe a palavra de forma intencional. Ele não quis dizer se fez homem, porque poderia assim usar essa palavra. Ele quis dizer se fez corpo, carne, porque isso dá ideia de fragilidade, sofrimento, cansaço, dor, mortalidade, que Cristo experimentou aqui nessa terra. Cristo não foi um homem mágico que passou aqui, no sentido de que ele não sentia dor, de que ele não sofria, de que ele não tinha vontade de ir ao banheiro, de que ele não tinha diarreia, de que ele não tinha gripe. Não. Nele tinha suas dificuldades, como todos nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, como Timóteo nos ensina. Cristo não assumiu uma aparência humana. Ele não vestiu a humanidade como um disfarce. Ele se fez carne. Isso significa que ele conheceu a fome, sentiu o peso da dor, chorou, foi tentado. Muitas pessoas vêm discutir comigo e dizem, mas como Satanás foi burro, né? Como se pessoas que se acham mais espertos do que Satanás, né? E que dizem assim, ele foi burro, foi tentar Jesus, Jesus não podia pecar, Jesus não podia ser tentado porque ele era Deus. Ok, essa é uma meia-verdade sobre Jesus, mas tem uma outra meia-verdade que complementa a primeira, ele era 100% humano também. Então, assim como nele habitava a divindade, ele também era homem, ele também podia ser tentado e ele poderia pecar, ou não poderia pecar. Ele poderia pecar na sua, vamos dizer assim, face humana, vamos dizer assim, ele poderia pecar, mas ele não pecou. Ele sofreu tentação, e a tentação foi genuína. Ele não foi meio tentado. Como se alguém quisesse tentar a mim, André,
Se você assinar esse atestado aqui, como atestado falso, eu te dou um prato de fígado. Eu odeio fígado. Se alguém chegar com fígado, eu não consigo nem entrar dentro da casa da pessoa. Mas não é uma meia tentação. Jesus foi tentado de maneira completa. Então, irmãos, nós temos um Deus que se identifica conosco. Eu quero trazer um aspecto que, quando eu descobri isso, me ajudou a me libertar e libertar muitas pessoas de trauma. Eu vou fazer uma pergunta que parece estranha para vocês, mas vocês vão entender o porquê dela. Ter a sua nudez exposta contra a sua vontade para o público, isso é algum tipo de abuso sexual? Sim, o nosso Deus foi abusado sexualmente. Ele teve a sua nudez exposta para que todo mundo visse. Ele se defecou, ele se urinou naquela cruz. Isso acontecia com quem estava na cruz. Então, o Logos se identifica, até mesmo com um dos piores crimes que pode acontecer contra a humanidade, que é o abuso, o escárnio sexual. Ele passou, ele suportou, por amor de nós. Essa é a beleza prática, é a implicação prática do Logos que se fez carne. Ele se identifica. Mas eu passei desilusão. Ele foi desiludido. Eu passei traição amorosa. Ele não teve paixão, né? Não há relatos de que ele tenha se encantado por alguma mulher. De fato, não faz sentido no contexto de Jesus histórico. Mas ele foi traído por um amigo. Ainda hoje, aquele que coloca a mão na botija comigo me trairá. Aquele que disse, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, o negou 3 vezes e ele viu. A questão é, ele percebe. Pedro sai e chora amargamente. Cristo foi traído, irmãos. Cristo foi roubado. Cristo foi ultrajado. Cristo teve seus problemas familiares, porque a Bíblia diz que os irmãos dele diziam, esse aí não é um filho de um carpinteiro. Ali estavam parentes de Jesus escarnecendo dele. Como que ele vem dizer que é Cristo? Ele sofre abandono familiar. Ele foi cuspido, foi humilhado, ultrajado, ferido. Ele se compadece de nós. Mas ele não sabe a dor que eu sinto. Pode ter certeza que se expressamente a dor não é a mesma que a tua, com certeza a tua dor é menor do que quando ele recebe sobre si a culpa de toda a humanidade. E lá ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, irmãos, nós temos um Deus que conhece a nossa humanidade, porque se fez homem por nós. Cristo, ele é capaz de sentir a sua dor, meu irmão. Quando o crente sofre, ele sofre diante de um Salvador que conhece o sofrimento. E isso é belo, porque nosso Deus não é um Deus que está longe, mas é o Deus de perto. Um Deus que nos conhece em tudo que fazemos, não só de ciência, mas conhece porque experimentou a humanidade. Deus, olha a segunda verdade que o texto nos diz. Deus decidiu habitar no meio do seu povo e habitou entre nós. A palavra usada por João significa armou um tabernáculo, tabernaculou, isso no hebraico. E olha só o que é o tabernáculo, porque isso condiz com o Êxodo. Êxodo 25:8 diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha o que Êxodo 40, 34, 35 nos diz. Quando eles estão lá no deserto, o povo de Deus, ele estava edificando um lugar para a adoração a Deus, que era o tabernáculo, conforme Deus tinha ordenado, que era uma barraca móvel, como se fosse um templo móvel, na verdade. Barracas, tá? Como se fosse assim. Tá óbvio, da forma antiga de se fazer, com pés, estava lá toda a descrição. Você pode procurar na internet e ver como é bem bonito o tabernáculo também. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés
não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando João ele está usando a palavra tabernaculou, ele quer dizer que Jesus veio com toda a glória de Deus, esteve conosco. E diferente do tabernáculo do deserto, que fez com que Moisés não podia entrar lá na tenda da congregação, quando a glória de Deus habitava lá, esse tabernáculo vem para que nós fôssemos ao encontro da glória de Deus. É por isso que Jesus veio. No deserto, Deus habitava no meio do povo por uma tenda. Ali havia glória, presença, santidade. Mas agora João diz, a presença de Deus não está mais em uma tenda, ela está em uma pessoa, Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Isso muda tudo, porque não precisamos mais de sacrifícios repetitivos, não precisamos mais de mediadores humanos, não precisamos mais de lugar específico. Deus habita conosco. E vocês entendem a importância do Natal, porque quando nós falamos do Natal, nós estamos falando isso. Deus habita conosco. Ah, mas eu preciso de um papa, de um padre, de um pastor. Não, porque Deus habita conosco. Eu preciso de um sacerdote. Não, Cristo é o sumo sacerdote. Ah, eu preciso de uma autoridade civil, um rei que diga o que devemos fazer em termos de adoração. Não, Cristo é o nosso rei. Vocês entendem a libertação que isso traz? Que se Cristo não fosse Deus, nós não teríamos essa liberdade. Nós não temos clero, nós temos Cristo. E Cristo diz, quando precisar, vai no teu quarto, ora para o teu pai que está em secreto. Ele não manda alguém vir orar, você orar por... Sabe, o Kiko disse, que a Chiquinha disse, que o Chaves disse, que não sei quem disse, que eu esqueci. Não tem intermediário, é Deus e o homem, porque ele quebra esta barreira vindo até nós. E é isso que é o Natal. Que bonito. Esse é o Natal. Irmãos, é muito bonito. Eu amo ver os presépios, eu amo ver as luzes, sinceramente, tá? Talvez pelo meu passado, né? Mas eu lembro, gosto disso. Mas não como um enfeite presente. Isso me leva àquilo que aconteceu, irmãos. Me leva a ver a santa presença de Deus encarnada vindo à terra. E lembrem, irmãos, se vocês verem alguém muito religioso, cheio de pompa, cheio de honrarias, pensem, que parte tem isso com um carpinteiro de Nazaré? Um homem que foi posto à manjedoura, que não tinha lugar para estar. Que parte tem isso? Eu não estou dizendo que a igreja não pode ser confortável, tem que ser legal, tem que ser confortável, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer quando a ênfase está no status, na honraria, na estridência, sabe, nas coisas desta terra. Não, nós pregamos um Deus que nasceu numa manjedoura. Nós, como igreja, nunca percamos essa consciência. Nós não pregamos um Deus que veio usufruir das coisas dessa terra. Nós pregamos um Deus que veio redimir a terra. O cristianismo não é uma busca humana por Deus, é Deus vindo ao encontro do homem, e essa é, por definição, a diferença de todas as religiões do mundo com o cristianismo. Pega Umbanda, pega espiritismo, pega qualquer budismo, hinduísmo, todas aquelas, islamismo, todas aquelas que dizem acreditar numa divindade, elas exigem um sacrifício para o homem se achegar até a divindade. A única religião do mundo, a única que é capaz de religar o homem a Deus, é o cristianismo. Deus vindo resgatar essa humanidade. Cristo veio
e tabernaculou entre nós, irmãos. E a glória que agora vista é na vida de Jesus, nas suas palavras e seus milagres, e sobretudo na cruz. João afirma algo extraordinário: os discípulos viram a glória de Deus, mas não como no Sinai, como um fogo consumidor, nem num tremor na montanha. Não sei se vocês lembram, quando Moisés viu a parte de trás de Deus, entre aspas, a glória de Deus se manifestou pessoalmente. Eles viram face a face. A glória de Deus se manifesta em graça e em verdade. Existem aqui 7 interpretações possíveis acerca desse graça e verdade. Eu trouxe a mais aceita na comunidade cristã mundial e na academia teológica, que é a versão veterotestamentária. E a segunda versão mais aplicada, que sem a graça, a verdade nos destruía. Porque a verdade é que somos pecadores e que merecemos o inferno. E a verdade, sem a graça, no sentido de que entendemos que Deus pode nos perdoar, sem a graça, sem entendermos quem nós somos, ela seria uma verdade barata. Sem entendermos que Cristo pagou o preço, ela seria uma graça barata. E muitas pessoas vivem como se a graça fosse barata. E em Cristo, o pecado é levado a sério, mas o pecador é amado profundamente, para que ele se arrependa e abrace o seu Salvador. Não à toa, Rio de Janeiro tem uma estátua que todos conhecem, o mundo inteiro conhece, e é isso. Esse é o Cristo que pregamos. Um Cristo, não aquela estátua, óbvio que não, mas um Cristo que está de braços abertos para receber todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Ele não joga fora nenhuma das ovelhas a que o Pai deu. Nós entendemos que somos eleitos, entendemos que Deus Jesus é que nos chama, o Espírito é que nos chama, mas a verdade é que ele está de braços abertos. Porque se tivesse de braços cruzados, aqui na nossa simbologia da língua portuguesa, ele não poderia ter nos recebido. Ele está de braços abertos. Ele é o Redentor da humanidade. E nós temos que sair daqui pregando que esse Cristo vive, esse Cristo está de braços abertos, esse Cristo recebe o pecador que se arrepende. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é de Deus. E olha só, a fé é dom de Deus. A fé salvadora que vem pela graça, a graça que é o favor imerecido, que Cristo é aplicado para nós pela graça, que é o favor imerecido, que é o sacrifício de Cristo, um santo por pecadores. Em Cristo o pecado é levado a sério, mas o pecador é amado profundamente. O Evangelho não nos ilude, mas também não nos abandona. O Evangelho não diz só, Douglas, você está perdido, vai para o inferno. Victor, você está perdido, vai para o inferno. André, você está perdido e vai para o inferno. Ele diz, sim, você está perdido e vai para o inferno, mas eu vim para te resgatar, para te dar vida e vida em abundância. E aquele que recebe a mim, ainda que morra, viverá. A igreja deve refletir esse caráter. Qual caráter? Uma igreja fiel não relativiza a verdade, nem nega a graça aos pecadores. Não relativiza a verdade, o que é pecado, mas também lembra que nós não somos os juízes do mundo, que Cristo veio para salvar esse pecador que está condenado por esse pecado. E que é esse Cristo que temos que apresentar, e a igreja vive esse equilíbrio. Nós não vamos negociar, o púlpito aqui não vai negociar o pecado, não vai passar a mão no pecado, mas esse púlpito vem para falar do pecado. A Bíblia é como se fosse uma espada, mas que nós temos que manuseá-la não como um açougueiro, mas como um cirurgião plástico. O objetivo, pecado. É ali que precisa ser retirado. É ali que precisa ser atacado. E a cura, Cristo Jesus. Nós não somos açougueiros que vamos sair dando
Nada contra os açougueiros, né? Vocês entenderam, né? Mas nós não vamos sair usando a espada de Deus para atacar. Nós vamos sair usando a palavra de Deus para evangelizar, para mostrar ao mundo que existe um Salvador, que tabernaculou entre nós, que vive e que nasceu e vive, morreu, ressuscitou e por isso vive à destra de Deus Pai. E estará lá recebendo, retornará para levar os seus. E aqui não estou discutindo pré-milenismo, amilianismo, pós-milenismo. Eu sou amilianista, mas não importa. Ele vem para resgatar os seus. E a glória do unigênito do Pai. Veja bem, antes disso, também João está afirmando que o Deus da antiga aliança agora se revela plenamente em Cristo. Jesus é a encarnação pessoal da misericórdia fiel de Jeová. Graça, amor leal que advém da aliança de Deus com o homem. Jesus é o Senhor da aliança de Moisés, da aliança abraâmica, Moisés, e ela se cumpre em Cristo. A verdade, fidelidade constante de Deus às suas promessas. Então, por Deus ser fiel, por Deus ter a graça, um amor leal à sua aliança, por ele ser fiel, então essa aliança, ele resgata a humanidade. Aquilo que ele prometeu, sai da tua parentela, lá para Abraão, eu te farei pai de grande nação. Aquilo que ele prometeu a Moisés, aquilo que ele promete em Isaías, que nós vimos, ele cumpre em Cristo. E a glória do unigênito do Pai, que diz no versículo, ali na parte C, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão unigênitos, ou unigênito do Pai, não é um detalhe poético tão somente, ela representa a resposta à pergunta central do prólogo. Que tipo de glória foi vista em Jesus? Tá, ele é a glória de Deus, mas qual glória? Uma glória unigênitos, uma glória de mesma essência do Pai. A resposta de João não foi uma glória qualquer, mas a glória exclusiva que pertence somente ao Filho eterno de Deus. Cristo não é um filho entre outros filhos, ele é um filho eterno, único e de mesma essência do Pai. Então esse unigênito aí é de maneira especial, não que ele foi criado. Jesus não foi criado. Jesus é filho de maneira especial, porque já vimos ali no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, ele já existia desde o início do mundo, ele não foi criado, ele é da mesma substância de Deus, a gente já viu isso em vários outros versículos, e ele está aqui trazendo essa glória que pertence a ele e ao Pai, que são da mesma substância, e é essa glória que nós vimos aqui, muito maior do que a Shekinah, que era a glória de Deus colocada lá no tabernáculo e também no templo. Monogênesis, monos quer dizer único, genos quer dizer tipo, categoria, natureza. Olha só como traduzir para a língua portuguesa causa dificuldades, porque ele está querendo dizer que Jesus é de uma natureza particular e não que ele foi criado. Ele não é unigênito porque ele foi criado. Ele é unigênitos, ele é de uma natureza, ou monogênitos, porque ele é de uma natureza especial. Qual? Ele é da mesma substância que o Pai. Ele é homoousios, ele é da mesma substância de Deus. Ele era o verbo eterno de Deus, que estava com Deus, que fez a terra com Deus, que fez tudo existir a partir dele, junto com o Pai. Essa é a maneira como nós vemos unigênito, monógenes. O sentido primário não é gerado biologicamente, mas o único em sua categoria, singular, sem igual. Então, ele é o filho sem igual. Essa seria uma tradução mais inteligível,
mas nós perderíamos qual sem igual? O sem igual que é da mesma natureza do Pai. Entende? Quando a gente vai falar sobre essa... André, de onde que foi tirado isso? Quando nós vemos falar no caso de... Por que ele não quer dizer alguém criado, e sim alguém de forma distinta? Quando no Velho Testamento se vai falar sobre o filho de Abraão, Isaac, ele fala que Isaac é o filho unigênito. Mas como se ele tinha um irmão? Aí depois ele qualifica esse unigênito. Ele está falando de característica particular, porque nele habita a promessa de Deus, e não sobre Ismael, seu irmão, que por sinal era até mais velho. Vocês entendem? Então a gente vê ali na Bíblia, mostrando que esse texto ele não está falando sobre criação primeira, mas está falando sobre de uma forma específica, de uma maneira especial. Só que o texto, ele está dentro de João capítulo 1, que diz que o verbo era Deus. E esse verbo é um monógenos, ou seja, além do sentido especial, ele traz também a ideia de sentido de uma só natureza. A expressão do Pai significa unidade relacional, origem relacional e não cronológica. É uma comunhão, não o início do tempo. Ele é filho do Pai no sentido da comunhão entre Jesus e Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai. Eu gosto do termo pericoreses. O que é pericoreses? Pericoreses é dança de amor. É a dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês verem, a simbologia mostra o Espírito Santo e Deus como um triângulo, né? A Trindade. Óbvio que isso tudo é uma maneira de representar, porque eles não são um triângulo, eles não são, mas sempre com um círculo no meio. Esse círculo mostra que todos são da mesma essência. E há uma dança de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é a pericoreses. Por que Deus nos amou? Porque Ele olha em nós o Filho. E o amor do Filho é que Ele impõe em nós. E Ele ainda, além de tudo, coloca dentro de nós o Espírito Santo. Logo, Deus nos ama muito. Porque essa pericorese coloca dentro, não na mesma essência, porque nós não somos da mesma essência, mas coloca nessa dança todo aquele que crê. Não por essência, mas porque habita em nós o Espírito Santo. E porque Deus olha em nós como o seu Filho. Isso a gente já viu na doutrina da justificação. E também a parte positiva, né, da doutrina da justificação. Vocês viram ali, tanto que no próprio texto diz, a fé, né, em Cristo nos faz poder ser chamados filhos de Deus, porque a partir desse momento a nossa natureza pecaminosa não é mais vista por Deus. Deus nos vê como vê seu Filho. Coloca em nós o Espírito Santo. O pecado já não é mais condenação a nós. Por isso, filhos. Antes rebeldes, porém agora filhos. A expressão do Pai diz isso, essa dança de amor. João não está descrevendo quando o Filho passou a existir, mas como ele se relaciona eternamente com o Pai. Pai e Filho, Deus Pai e Deus Filho, são distintos em pessoas, são iguais em essência, unidos em glória, monógenes e com a mesma essência, no sentido de a mesma, e também, além da mesma essência, a mesma glória. Pai e filhos, distintos em pessoas, iguais em essência e unidos em glória. Difícil, né, irmãos? Nós já falamos sobre a doutrina de Cristo, falamos sobre os concílios e sobre quem Cristo é. 100% Deus, 100% homem. E aqui, indo para o nosso final, eu quero contar uma história de Natal. Uma história que não está nas Escrituras e que talvez tão pouco tenha até existido.
o fato em si, mas a essência ocorreu. Era por volta do segundo e terceiro século, havia uma discussão de quem Jesus era. E a discussão era simples: Jesus era parecido com Deus ou Jesus era Deus? Jesus era homoúsios, da mesma substância, ou homóiúsios, de substância parecida com Deus. E essa discussão estava em todo lugar, na padaria, no trabalho, no campo. Todo mundo discutia essa questão. E aí, Jesus era Deus ou Jesus não era Deus? Foi criado, não foi? Quem era Jesus? E aí houve um bispo que criou uma heresia que Jesus foi criado, isso chama-se Ário. Tá? Ário. E ele foi para o concílio, ele foi para uma reunião de bispos para provar que Jesus foi criado. E a discussão, na verdade, para se discutir quem era. E a visão dele, a visão ariana era, e veja, ariano aqui não tem nada a ver com Hitler, tá? Ariano aqui era de Ário, né? Era que ele era criado. Hoje nós temos uma seita que acredita nisso, chama-se Testemunho de Jeová. Então eles não são cristãos, tá? Eles não creem que Jesus é Deus. Para eles Jesus foi criado, Jesus não é Deus, tá? Então eles não são cristãos, eles são seita. Então não... Por que eu digo isso? Para deixar bem claro, como eu disse, o púlpito aqui não vai ser... A verdade não vai ser negociada. Mas isso serve para que nós ensinemos eles a verdade. E não para que a gente vá surrar eles. Mas eu conto a história de alguém que fez um pouco diferente. Esse alguém chama-se Nicolau. Nicolau é alguém conhecido como Papai Noel, São Nicolau, um bispo. Bispo, eu não me lembro agora de qual cidade ele era. E ele disse: maldito és tu, Ário, porque Jesus é Deus. E conta a situação, é que foi tão tensa que o Papai Noel, ou seja, o bispo, né, o Santa Claus, deu um tapa na cara de Ário. Pá! E tem até o quadro. Eu queria trazer aqui para vocês o quadro dando um tapa na cara de Ário. Mas não pelo tapa, mas pela ofensa que era dizer que Jesus não era Deus. E daquele concílio de Nicéia, foi escrito, né, quem Jesus é? Deus é 100% Deus, 100% homem, sem mistura ou distinção, da mesma essência de Deus, Criador, Redentor, bom, enfim, está lá o texto, é muito bonito. O texto, e nós cremos desde aquela época da mesma forma. E Ário foi considerado, então, um herege e foi expulso da igreja. E é por homoúsios. Só para você ter uma ideia do tamanho da discussão, é que se dizia que o mundo quase caiu numa guerra por causa de um ditongo. Quem conduziu, o bispo que conduziu as escrituras naquela questão, foi e levou as pessoas a refletirem que Jesus era Deus, foi Atanásio. E tanto que tem uma expressão chamada Atanásio contra mundum, porque no começo, Ário tinha a maioria dos bispos. Mas Atanásio, com as escrituras, consegue convencer que não, Jesus era Deus. Nós sabemos, aqui ao princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e o habitou entre nós. É uma questão lógica, simples. Ou quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele está dizendo, ei, a xereia, ei, a sereia, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, que é o que Moisés escutou na sarça ardente, quando ele chegou e disse, ei Deus, se o teu povo perguntar quem és tu, como que eu te chamo? Eu sou, eu sou. Por isso que quiseram prender Jesus e apedrejar, porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Eu sou, eu sou, eu sou. Ei a xereia, ou seja, eu sou aquele que fez os céus e a terra. Eu sou tanto Deus quanto Deus Pai. E por isso, ver Cristo é ver o Pai, ouvir a Cristo é ouvir Deus. E aqui, irmãos, rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Por isso que não há salvação sem Cristo Jesus. Por melhor islâmico que alguém possa ser, ele não vai aos céus. Por melhor espírita que ele possa ser, ele não vai aos céus. A não ser que creia em Cristo como único Senhor e Salvador. Porque rejeitar Cristo é rejeitar a Deus.
porque ele é o próprio Deus encarnado, na mesma essência, na mesma glória de Deus. O Verbo se fez carne para que pecadores se tornassem filhos de Deus. Deus fez seu filho homem para fazer homens filhos de Deus. Vocês sabem, já falei isso várias vezes. Deus fez seu filho homem para fazer homens filhos de Deus. O Verbo se fez carne para que pecadores se tornassem filhos de Deus. E no Natal, nós celebramos isto. O Deus invisível se tornou visível. Eu lembro do dia que meu menino gritou: pai, vem aqui ver que eu estou invisível. Aí eu ri, mas como? Aí eu lembrei dessa passagem, que Deus se tornou carne. Mas, óbvio, isso dentro de mim, porque eu ri, porque ele queria se esconder, daí ele se escondeu, ele disse: pai, venha ver que eu estou invisível. Ou seja, como que eu vou ver se ele está invisível? Mas Deus fez o invisível ser visível. Aquela criança formosa, chorando, com frio, não sei, ali, nas palhas, ali, na manjedoura, chorando, em meio aos animais. Fezes de animais, talvez o cheiro não era tão agradável. A estrela guiando os magos do Oriente, que não eram 3, tá, irmãos? Mas que vieram do Oriente e o adoraram. Um pastor de ovelhas o adorou. Os anjos cantavam: esse é o meu filho amado. Vinde, adoremos a criança que nasceu. Lembra, Herodes quis dar o migué nos magos do Oriente, me diz aí onde que ele está, porque eu quero ir lá, vai que eu vou adorar ele também. Mas ele queria matar Jesus. E os magos dizem: não, ele foi para ali, deu aquela desconversada. Os magos usaram, quem sabe esses magos vieram do Brasil, deram um jeitinho brasileiro. Então, mas os magos, eles eram do Oriente, tá, irmãos? Não eram do Ocidente. Quem sabe fundaram o Brasil depois. Né? Mas vêm e adoram aquela criança. O Deus invisível se torna visível, isso que nós celebramos no Natal. O eterno entra no tempo. Irmãos, nós temos um físico aqui. Quando a gente fala, nós temos um engenheiro, quando se fala sobre infinito, é um conceito tão difícil de se aplicar. Por exemplo, quando a gente fala sobre pressão, força sobre área, e se não tiver área, a força que vai ser aplicada vai ser o infinito, mas como se não existe área? É difícil de nós entender. O infinito que existe não existe. O infinito se torna finito. Outra, o infinito, se nós pegarmos os números reais maior que zero, é um infinito. E se pegar maior e menor, é um outro infinito. Mas um infinito é maior que outro infinito? Se são ambos infinitos, é um conceito difícil e ele se faz finito. Ele entra no tempo. O santo não se tornou pecador, mas se aproximou do pecador, sentindo aquela dor, cara, que você sente, aquele problema que você tem, aquela dor que só o teu coração sabe. Ele sentiu também, ele conhece, ele se identifica. Ele não caiu e ele diz: vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Este é o Cristo que pregamos, este é o Deus que adoramos, e esse é o Evangelho, a notícia boa que celebramos. Um menino se nos deu. Um menino que se tornou um rapaz. Pregou lá no templo, com 12 anos, estava lá na sua Mexiná, talvez, lá na festa do barbear, talvez. Também cresceu, fez milagres, curou, ensinou, amou, deu o caminho e disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem vem por mim, né? Só vem ao Pai quem vem por mim. Ou aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que comer do pão que eu der, nunca mais terá fome. Aquele que beber da água que eu lhe der, quando ele diz para as mulheres samaritanas, nunca mais terá sede. Irmãos, esse é o Natal. Essa é a notícia. Ele veio.
Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos santifica, Ele nos justifica, nos santifica. E ainda, o eu Bebeco, Ele vai voltar para nos levar. E aí, não mais vai. Nós fomos tirados da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. Mas quando Ele voltar, nem o pecado mais vai existir. Aí toda aquela dor que Ele se compadece, não existirá mais. E ansiamos por esse dia, assim como aqueles magos do Oriente que queriam ver o seu Salvador. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, o Senhor veio, nasceu, tão humilde, Deus, aquele bebê, Senhor, já sofrendo perseguição, não tendo onde repousar a cabeça, Deus. Tua mãe, Deus, maravilhosa mulher que cumpriu o seu chamado, Deus. Mulher fantástica, que leva o Senhor, Deus, naquela noite, aquele lugar, Senhor. Tem o Senhor. Já desde o começo, sendo decretado perseguição e morte. Muitos morreram, crianças morreram, por conta do teu nascimento, Senhor. Mostrando que as trevas militaram, Senhor. O Senhor cresceu. O Senhor cresceu, foi tentado em tudo, Senhor. Foi levado ao pináculo no templo por Satanás e disse: eu te dou tudo, se apenas prostrares diante de mim e me adorares. Mas o Senhor não cedeu. Senhor, o Senhor chorou sangue naquele lugar lá, Deus, no Getsemane, naquele lugar talvez tão angustiante, ao ponto de ter hematidrose, Deus. O Senhor chorou sangue, Senhor, porque sabia o que iria acontecer, Deus. Mas não deixou de beber o cálice do Pai. E aquele cálice que o Senhor bebeu era o cálice da ira de Deus. E o Senhor foi chicoteado, Senhor. O Senhor foi humilhado, ultrajado, exposto fisicamente, sexualmente exposto, Deus. O Senhor sofreu a lança, a coroa de espinho, as chicoteadas, as zombarias, até mesmo na cruz. Desça daí, pois se tu és Deus, faça assim. O Senhor experimentou sobre si as dores do nosso pecado, Senhor, e suportou, Senhor. Rasgou o véu do templo, as rochas se fenderam, mortos ressuscitaram naquele dia. Mas Deus, a história não fica ali. O Senhor venceu a morte, ressuscitou. A tua ressurreição é a força da nossa fé. Mas tudo isso num cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem pecado, em tudo tentado e da mesma essência do Pai. Esse cordeiro, que é o cordeiro pascal que nos redimiu do pecado, nasceu, entrou na história, e isso lembramos no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.